Oi, pessoal! No Brasil, vocês já devem saber que o mês de novembro ele é marcado por várias atividades com o objetivo de provocar reflexões sobre questões sociais no país, por conta do dia 20, que é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Zumbi, líder do Quilombo de Palmares, que durou mais de um século em Alagoas, ele se tornou um símbolo de história, de luta e resistência do povo negro. E nesta data simbólica, nós vamos conversar com a diretora de Políticas Afirmativas, a Paula Gonzaga, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG. Eu sou Soraya Fidelis, jornalista na TV UFMG. Eu sou parda, eu tenho meus cabelos avermelhados, estou com um vestido amarelo e também com um brinco amarelo. Eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa preta e branca, com brincos coloridos, tenho cabelo crespo e estou usando óculos. Paula, nos anos 1970, um grupo de universitários negros lá em Porto Alegre, no sul do país, eles idealizaram essa data, o dia 20 de novembro, para homenagear Zumbi. O Zumbi foi um líder no Quilombo de Palmares, capturado e morto em 1695. E o objetivo, então, era chamar a atenção da sociedade para a questão do racismo e das consequências para a população negra. E há 6 anos, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis aqui da UFMG, ela promove o Novembro Negro. Em que medida esse evento que a PRAE promove com muitas parcerias, dialoga com essa data tão simbólica que é o dia 20 de novembro? A gente pensar, o tanto de tempo que passou desde o momento em que caiu o Quilombo de Palmares, e aí a gente pensa, caiu, mas ao mesmo tempo era um grupo de pessoas, e ao contrário do que muitas vezes as pessoas gostam de dizer, que os quilombos são lugares de negros fugidos, a gente diz, o quilombo era o lugar daqueles que resistiram, e que resistiram, não só essa dinâmica da escravidão, mas resistiram também por mais de 100 anos as Forças Armadas do Estado. Então, essa data, ela é um marco, e aí é um marco que a gente traz com o nome de Zumbi, mas ela representa muitas outras pessoas, Representa a Dandara de Palmares, a Qualtune, a Teresa de Benguela, que era uma liderança também de um quilombo, que ela criou uma gestão democrática, onde as pessoas poderiam coletivamente decidir. Pessoas que eram negras, indígenas e até algumas pessoas brancas, pobres, que se juntavam ao quilombo. Então, lembrar disso é romper com uma história do Brasil que continua colocando pessoas negras em lugares de passividade, de subserviência, de objetificação. É lembrar que as pessoas que foram sequestradas do continente africano eram pessoas com um grau de intelectualidade, de conhecimento científico, político, artístico, que trouxeram, apesar das condições péssimas, para engrandecer esse país. Então, muito do que a gente está pensando nesse Novembro Negro é também sobre resgatar essa memória, porque a gente ainda vive num país profundamente racista tanto no nível que perpetra genocídio, etnocídio, epistemicídio, mas também das microviolências. Nós não podemos esquecer que é muito recente o início de algumas medidas reparativas do Estado brasileiro para pensar sobre essa realidade e que ainda são muito incipientes diante da ferida que esse modo de funcionamento, de organização do país criou. Então, quando a gente pensa nesse protagonismo das pessoas negras, e o Novembro Negro é sobre isso, é um protagonismo que vem de muito lá de trás, A gente tem o Abdias do Nascimento, um homem negro brilhante, intelectual, político, artista, e esse movimento negro, que antes de ser um movimento organizado e nomeado como tal, a gente costuma dizer, dentro do campo de estudos de relações étnico-raciais, que sempre existe um movimento negro quando as pessoas estavam dentro dos navios, esse nome que se dá malungos, companheiros de trajetória, pensando como sobreviver e como se fortalecer. E é isso que é o Novembro Negro na UFMG. A PRAE, ela organiza no sentido de chamar essas coletividades, esses núcleos, mas o Novembro Negro é da comunidade da UFMG. São pessoas dos diversos segmentos produzindo atividades dos mais diversos campos de conhecimento e dizendo que o povo negro está na UFMG, dá uma nova cara à UFMG. E essa cara, ela
implica em uma universidade mais democrática, mais emancipatória e mais alinhada com o que é a história do Brasil. Paula, achei bem bacana esse recorte de gênero que você fez, porque a gente às vezes fala de Zumbi, fala de tantas outras lideranças masculinas, e é bom a gente resgatar, né, esse papel das mulheres também nesse movimento de enfrentamento ao racismo desde séculos e séculos, né? E voltando para a questão aqui do Novembro Negro da UFMG, qual que é a temática deste ano, né, 2023, e o que motivou essa escolha? Esse ano a gente está com a temática de pensar a ancestralidade e rememorar para fortalecer e seguir. Essa escolha ela vem a partir de duas provocações que são muito pertinentes. Primeiro que esse tema, né, ele é colocado nos espaços coletivos de alinhamento do Novembro Negro. A gente faz uma chamada aberta para a comunidade que traga suas questões nessas reuniões ampliadas. E aí a gente tem duas perspectivas que apareceram muito significativamente. Uma é o reconhecimento da história das pessoas negras que contribuíram para a UFMG ser a universidade que hoje ela é. A segunda é uma preocupação com a saúde mental, principalmente da comunidade discente. Mas me sinto à vontade de dizer que não só, né? Nós temos aí um retorno às atividades presenciais pós-pandemia e muitas pessoas que vivem, né, o sofrimento psicossocial das mais diversas formas. A gente tem dados que mostram que o sofrimento psicossocial ele é agravado e produzido também pelas violências estruturais como o racismo. Então, pensar esse resgate da ancestralidade como forma de promover saúde mental, como forma de promover permanência dos estudantes que estão aqui, que vivem o racismo cotidianamente, também das outras categorias, técnicos, docentes. Então, a nossa proposta, né, que a gente alinhe com essa ancestralidade que nos ensinou como sobreviver, que pavimentou a possibilidade que nós estejamos aqui, eu e você, né, e várias outras pessoas negras que estão construindo ativamente, melhorando e crescendo, fazendo crescer a UFMG. Então, a gente pensou, né, numa mesa que a Praia está promovendo com duas pessoas que são referências nesse campo. Um é o professor Abraão de Oliveira Santos, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, tem uma larga trajetória nessa recuperação de dados da ancestralidade negra na produção de saúde mental. E a conselheira presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Suelen Ananda Fraga, que também é uma psicóloga que tem discutido, né, como pensar a saúde da população negra a partir da afirmação dessa identidade e do resgate da nossa memória. Uhum. Eles vão estar aqui presentes nessa segunda quinzena? Isso, eles vão estar aqui na mesa de abertura, que vai acontecer no dia 20 de novembro, né? Assim, é um momento especial para a gente estar junto, inclusive, às 16 horas no auditório da reitoria. O convite já está feito aí, né, gente? Compareçam lá. E foi apenas em 2003, com a vigência da Lei 10.639, que a temática afro-brasileira se tornou obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio. A lei é a mesma que incluiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Mais recentemente, no que diz respeito ao ensino federal, ensino superior, foi ampliada a lei de cotas. Paula, esse processo, né, de educação antirracista, né, de inclusão, de aquilombamento acadêmico, eles são ações que podem ser consideradas formas de resistência a esse racismo estrutural vigente em nosso país há muito tempo, como já foi apontado anteriormente por você? Com certeza, Soraya, isso é fundamental. E a educação é um ponto central das reivindicações do movimento negro desde a sua origem, né? Assim, a gente pensa que na década de 30 o movimento negro criava cursinhos populares, né, nas periferias e nas zonas rurais do país para incentivar a educação, né, incentivar a alfabetização, incentivar o sonho de entrar numa universidade, que para muitas pessoas não era uma possibilidade nem de longe. Então, quando a gente pensa a transformação que a lei de cotas produziu nas universidades brasileiras, eu gosto muito de um termo que o próprio professor Abraão, em parceria com a professora Luísa Oliveira, também da UF, produzem, né, quando eles dizem que o ingresso desses estudantes nas universidades públicas tem um efeito de placas tectônicas se movimentando
movimentando. A gente não tem só uma mudança no perfil de estudantes, a gente tem uma mudança no tipo de problema de pesquisa que é construído, a gente tem uma mudança nas intervenções que são feitas nas nossas atividades de extensão, a gente tem uma mudança no perfil de profissionais que vão trabalhar em políticas públicas. Então, a gente está transformando um rol imenso de relações com o conhecimento, com a atividade profissional e também da forma da gente fazer a universidade se organizar. Então, acho que quando a gente pensa a lei de cotas, e aí, né, pensando as dificuldades, inclusive, dessa implementação, inclusive na lei, a gente tem aí um grande desafio, né, que a gente consegue garantir em alguns aspectos, mas a gente também tem que atentar para a necessidade da expansão disso. A gente tem, por exemplo, a questão dos pouquíssimos professores negros nas universidades federais. Esse é um problema, né, que a gente vem se movimentando para sanar, mas que precisa ser explicitado. A gente tem departamentos, né, aqui inclusive na UFMG, que 10 anos de concurso não entrava nenhum professor negro até que tem um concurso com reserva de vagas. Isso revela, né, o racismo nessas dinâmicas, isso revela a nossa necessidade de ter políticas que garantam o ingresso dessas pessoas na pós-graduação, nos concursos públicos, para docentes, para servidores técnicos, e não só pessoas negras, também pessoas indígenas, né, que historicamente também foram alijadas do direito ao ensino superior. Expandir essas políticas, ao contrário do que muitas pessoas colocam, né, de uma forma leviana, não vai diminuir a qualidade da universidade. Isso não é verificado em todas as pesquisas de avaliação sobre políticas de reserva de vagas. O que acontece, na verdade, é que essa universidade consegue capilarizar as suas ações e as suas atividades. E a gente melhora enquanto qualidade do conhecimento produzido. Uma universidade, por si, pressupõe que a gente integre um universo de possibilidades, de ideias. E a gente só vai fazer isso quando a gente tiver ela composta por todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, a pensar as políticas afirmativas, e aí elas são muito mais do que a reserva de vagas, pensar as formas de ingresso, mas também de permanência, cuidar com a saúde mental, a permanência no que tange a moradia, a segurança alimentar, a circulação dentro dos espaços universitários, é uma forma também de apostar e investir no crescimento da UFMG e de qualquer universidade pública que tenha o seu compromisso ético-político, né, de transformação da sociedade brasileira. Ô, Paula, a gente, né, às vezes associa muito a questão das políticas afirmativas só com a questão dos negros, né? Você citou a questão dos indígenas, mas é bom lembrar também que nessa lei de cotas agora que foi ampliada, incluiu a questão dos quilombolas, é algo bastante importante também, né? Perfeito, Soraya. Bastante importante, inclusive, que nos movimenta a pensar vários estereótipos que a gente tem por estar muitas vezes distante da realidade dessas comunidades. Como eu falava no início, né, as pessoas alimentam uma ideia de que quilombos eram lugares de pessoas que fugiram, né, pessoas que de alguma forma estavam subvertendo uma lei. Quando essa lei ela é extremamente injusta, quando essa lei te coloca num lugar de não humanidade, fugir, na verdade, é resistir, né, assim. E os quilombos são o que nós temos de mais próximo disso. A Beatriz do Nascimento vai dizer que o quilombo é a forma de manter viva a essência do que eram as comunidades negras, né, antes do sequestro. Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter estudantes quilombolas aprimorando e aprofundando esse modo de vida, trazendo aqui para a UFMG. E isso significa também nos provocar a pensar os nossos modos de educação. Né, o sofrimento mental dos estudantes, a forma como a gente tem uma dinâmica muito ocidentalizada na produção do conhecimento, pode ter muito a ganhar com a presença desses estudantes, e inclusive com a maturação de propostas de políticas públicas para populações quilombolas, né, assim, políticas públicas de assistência, de saúde, de educação. Então, acho que esse é um ganho para a universidade e um ganho para essas comunidades, né, que vão poder trocar, partilhar seus conhecimentos desse espaço. E esse espaço que precisa ser de todas, né? Assim, no Abril Indígena nós dizíamos, a UFMG também é terra indígena. E a UFMG também precisa ser um território negro, um território quilombola, um território de todas as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+. Precisa ser uma universidade de todas e todos e todes, né? Assim, e a gente só vai fazer isso garantindo isso por lei. Né, assim, não dá para a gente acreditar que essas mudanças vão ser transformadas ao longo do tempo, sem que a gente tenha uma movimentação real para que isso aconteça. Porque os movimentos de interdição, eles acontecem materialmente todo dia. Então, a gente precisa encarar isso.
Paula, nosso bate-papo, que está bem gostoso aqui, mas já está caminhando para o finalzinho, né? O Novembro Negro ainda tem 2 semanas aí para frente, né? Nesse dia aqui da consciência negra, você já citou, queria que você resgatasse o convite para essa mesa sobre saúde mental e chamasse a galera aí para curtir o restante da programação até o final do mês, que está bem bacana, porque eu já vi. Obrigada, Soraya, foi ótimo. Gente, façam parte do Novembro Negro, construam, aprendam, ensinem, troquem. A gente está, né, com atividades ao longo de todo o mês, atividades propostas por todas as unidades acadêmicas, por todos os segmentos acadêmicos, né, discentes, servidores, professores. E na semana do dia 20 ao 24, a gente concentrou as atividades que estão sendo propostas pela PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A gente começa no dia 20, às 16 horas, com a mesa de abertura, discutindo ancestralidade e promoção de saúde mental. Vamos ter uma homenagem aos servidores técnicos administrativos e docentes negros e negras que compuseram a UFMG e que hoje, né, já não estão porque faleceram, né, estão sendo homenageados em memória com as suas famílias. Na terça, a gente vai ter uma oficina de dança e roda de conversa com a coletiva Mulheres da Quebrada, que vai acontecer às 18 horas na Praça de Serviços. Na quarta, a gente está organizando um passeio a Inhotim para conhecer a exposição do Abdias do Nascimento, com estudantes negros e negras, servidores técnicos negros e negras. E na sexta, a gente tem um encerramento com uma mesa proposta pelo CDCOM e também com a banda Seu Vizinho, fazendo aí um cortejo musical e trazendo também essa experiência das artes, né? E esqueci de dizer que na quinta tem show da Adriana Araújo, no fim da tarde, lá na Praça de Serviços. Não percam, acompanhem na nossa página, @NovembroNegroUFMG, no site também. Para ser bonito, tem que estar com todo mundo e a gente espera vocês lá. Paula, foi muito boa essa nossa prosa. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pela construção coletiva. E para você que quer conferir mais esse nosso bate-papo, vai lá no canal da TV UFMG e deixa um like no nosso vídeo.